Tudo bem, galera? Aqui é o professor Daniel Alves, do canal Ciências Exatas. Nós vamos estar resumindo hoje uma questão sobre lançamento oblíquo. Então me acompanhe aí. Então, primeiro passo, vamos entender o que é o lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo é quando o corpo vai executar, né, um movimento parabólico. Tá? Então, a trajetória dele aqui vai ser uma parábola. Então, nós temos um caso aqui de lançamento oblíquo. Nesse caso, eu vou ter que dividir o meu lançamento em dois. Então, eu vou dividir ele em horizontal, porque esse corpo que está subindo, ele está se deslocando para frente. E eu vou ter que dividir ele no movimento vertical, porque ele também está subindo. Então, ele está executando dois movimentos. Ele está deslocando para frente, é um movimento horizontal, que nós vamos chamar de movimento uniforme, ou seja, a velocidade dele na horizontal vai ser constante. Na vertical, ele vai subir, então ele vai desacelerar. Então nós temos um movimento uniformemente variado, um movimento retardado, onde ele vai diminuir a velocidade no decorrer do tempo. Até que ele atinja uma altura máxima, então ele vai atingir uma altura máxima aqui, e nessa altura máxima, na vertical, a velocidade dele vai ser zero, e ele vai começar a descer, executando um movimento uniformemente variado, só que acelerado. Nesse caso, nesse exercício, foi dado para a gente duas informações. Que esse corpo, esse projétil, ele é lançado com a velocidade de 200 metros por segundo, e ele está sujeito à aceleração da gravidade. Como eu tenho que decompor, então eu vou ter que decompor a velocidade dele em relação ao eixo X, em relação à horizontal, e em relação à vertical. Então vamos colocar aqui o nosso eixo de orientação. Então eu vou dividir a velocidade na horizontal, a velocidade na vertical. Para isso, para a gente entender que vai aparecer seno e cosseno, vamos relembrar aqui a definição de seno e cosseno num triângulo retângulo. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Lembra que o triângulo retângulo ele é um triângulo em que tem um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 é chamado de triângulo retângulo. Então, dado esse triângulo retângulo aqui, eu chamei aqui esse lado que está oposto ao ângulo de 90 de hipotenusa, nós já sabemos, e esses dois outros lados são os catetos. Então, a minha hipotenusa aqui, eu chamei ela de A, os catetos de B e C. Então, vamos lá lembrar lá o seno e cosseno. Então, o seno do ângulo, no caso θ ali, vai ser o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa. Então, como é que ficaria? Então, nós teríamos aqui no caso o seno de θ, que é esse ângulo aqui, ele é o cateto que está oposto a ele. Então, tem dois catetos, C e o B. Então, o que está oposto, o que está de frente. Então, no caso aqui é o B. B sobre a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Nesse caso aqui é o A. Então, o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, B sobre A. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente a este ângulo dividido pela hipotenusa. Então, para esse caso aqui eu vou ter o cosseno de θ vai ser igual ao cateto que está adjacente, ou seja, que está ao lado do ângulo. Qual é o cateto que está do lado do ângulo? É o cateto C. Então, C sobre a hipotenusa, que é o A. Então, A. Então, cosseno vai ser cateto adjacente sobre A. É o que nós vamos aplicar aqui para essa situação. Então, nós temos aqui ó, esse vetor, que vai ser a minha hipotenusa, o vetor V0, que é a velocidade inicial. Nós vamos ter aqui esse cateto aqui, que é esse outro vetor, V0x. Por que V0x? Porque a velocidade inicial em relação ao horizontal, ao eixo x, que está aqui. E nós temos esse vetor aqui, V0y, que é a velocidade inicial na vertical. Então, juntando esses três vetores aqui, você não pode mudar a direção do vetor. Pegando esses três vetores e juntando, arredando esse vetor V0y para cá, nós formamos um triângulo retângulo. Então, vamos aplicar aqui para esse triângulo retângulo a relação seno e cosseno. Como é que vai ter? Então, vamos lá. Ó. Seno, o nosso ângulo aqui no caso é 30. Então, vamos lá. Ó. Seno de 30. Vamos efetuar ali. Ó. O seno de 30 vai ser o quê? O cateto oposto a 30. Quem está de frente para o 30, o cateto? V0y. Então, V0y sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui, ó, só comparar. Ó, o ângulo de 90 está aqui. Ó, a hipotenusa está de frente para ele, que é o meu V0.
Tranquilo? Então, se eu quiser calcular o V0y, basta eu multiplicar cruzado. Lembra que aqui de baixo, quando não tem nada, é 1. Ali você tem uma igualdade de fração. Toda vez que você tem uma igualdade de fração, você pode multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado ali, o que nós vamos ter? V0y é igual V0 vezes o seno de 30. Para essa situação aqui com o ângulo vale 30. Então, nós já temos aqui uma fórmula que nós vamos aplicar ela nesse exercício. Por isso que eu estou revendo com vocês aí essa parte de trigonometria no triângulo retângulo. Agora vamos aplicar a ideia do cosseno. Cosseno de 30 é o cateto que está adjacente ao ângulo 30, que está do lado do ângulo 30. Então, qual o cateto que está do lado do ângulo 30? O V0x. Sobre a hipotenusa, que é o meu V0. Aqui de baixo não tem nada, é 1. Você pode efetuar a sua multiplicação aqui cruzado. Então, multiplicando, se eu quiser achar o V0x, vai ser V0x vezes 1, V0x. V0 vezes cosseno 30. V0 vezes o cosseno 30. Então, está aí. Quando eu quero calcular a velocidade em relação ao eixo y, a velocidade inicial em relação ao eixo x. Por isso que nessas fórmulas aí aparece seno e cosseno, justamente por causa da aplicação do triângulo retângulo. Ok? Então essas primeiras informações aí vão ser úteis para que nós utilizemos, para que entendamos e resolvemos essa questão que vai pedir algumas coisas aí ainda. A gente está só iniciando ela, não anuncia o que vai ser pedido nessa questão ainda. Então vamos lá para o que está sendo pedido. Vou apagar aqui rapidamente e volto já. Então vamos lá, galera. Então vamos resolver a letra A desse exercício. A letra A vai pedir a altura máxima, Hzão, atingida pelo projétil. Correto? Que informação que ele me deu? Ele me deu a velocidade com que esse projétil sai, que é 200 metros por segundo, que ele é lançado, e a aceleração da gravidade ele manda considerar igual a 10. Como nesse exercício não foi dado tempo, toda vez que eu tenho um problema, que eu vou usar os movimentos, que eu vou usar questões que envolvem movimentos uniformes e uniformemente variada, não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Então, essa equação aqui, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Vou aplicar essa equação para essa situação. Então, vamos lá. A velocidade final, eu estou pensando aqui no movimento de subida. Então, no movimento em relação ao eixo y, de subida. Então, a velocidade final vai ser a velocidade Vy, que nesse ponto vai ser 0, porque é onde ele para, onde ele atinge a altura máxima. Então, eu vou ter Vy ao quadrado. A velocidade inicial em relação ao eixo y é o V0y. Como esse corpo ele está subindo esse projétil, então a aceleração vai ser negativa porque ele está desacelerando com o passar do tempo. Ele está executando o movimento retardado. Então vai ficar menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é no caso o g, vezes o deslocamento total, que é até onde ele atinge, que é a altura máxima, que nesse caso aqui mandou considerar como Hzão. Então agora vamos às substituições ali dentro desse exercício. Então vamos lá. A minha velocidade final vai ser 0, igual o meu V0y, já calculei anteriormente, a V0 vai sendo 30, menos 2 vezes a gravidade, que vai ser 10, vezes o Hzão, que é o que eu quero descobrir. Então vamos substituir. 0 ao quadrado é 0. O meu V0 vale 200. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Isso ao quadrado. Menos 2 vezes 10 é 20. Então agora eu vou ter 0 é igual. Aqui eu posso simplificar o 2
o 200 e o 2. 2 por 2 é 1. 200 por 2 é 100. Então eu vou ter 100 vezes 1, 100 ao quadrado, menos 20 Hzão. Tranquilo? Então agora basta resolver aqui e passar o menos 20 para o lado de cá. Então para a gente ganhar tempo, vamos já passar de uma vez. Menos 20H para o lado de cá vai ficar 20H. Igual 100 elevado a 2, 10.000. É isso? Só acrescentar aí 4 zeros. Vou passar o 20 dividindo. Então H vai ser igual a 10.000 dividido por 20. Podemos cortar aqui, ó, o 0 e um 0, ficou 1.000 dividido por 2. Então a nossa resposta final, 1.000 dividido por 2, vai dar 500. Então, a altura máxima atingida por esse projétil é de 500 metros de altura quando ele é lançado com velocidade de 200 metros por segundo. Então está aí a letra A. Tá? Vamos dar continuidade aí. Vou apagar e volto para a gente continuar fazendo a B, a C e a D. Então vamos lá, galera. Resolver agora aqui a letra B. Então agora ele pede a velocidade do projétil no ponto mais alto. Como que eu estou tendo dois movimentos, um na horizontal e um na vertical, eu já sei que na vertical, no ponto mais alto, a velocidade é 0. É onde ele atinge a altura máxima. Nós já calculamos o anterior que deu 500 metros. Então eu já sei aqui que o meu VY é 0, a velocidade no ponto mais alto. Então quer dizer que ele está querendo a velocidade em relação à horizontal, que é sempre a mesma em todos os pontos. Então vamos calcular ela aqui, ó. Ela já está aqui expressa aqui, ó, V0x igual a V0 cosseno 30. Então, tranquilo, vamos calcular então. Então, o meu V0x é igual ao V0, que é a velocidade com que ele é lançado, que é 200 metros por segundo. Então, 200 vezes o cosseno de 30, que eu já tenho aqui, que é raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer aí? Eu posso simplificar 200 e o 2. 2 por 2 dá 1. 200 por 2 dá 100. Então ficou V0x é 100 raiz de 3 metros por segundo. Se você quiser multiplicar o 100 pela raiz de 3, o resultado vai dar aproximadamente 173 metros por segundo. Então, qualquer uma das duas respostas vai estar correto. Tá? Você pode deixar V0x igual a 100 raiz de 3 metros por segundo ou multiplicar por raiz de 3. O valor aproximado vai dar 173 metros por segundo. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para a letra C. Então vamos lá, galera, agora resolver a letra C. O seu tempo total de voo. Nesse caso aqui, ele chamou esse tempo total de T grande. Tranquilo? Como aqui é um lançamento oblíquo, o que vai acontecer? O tempo que esse projétil gasta para subir é o tempo que ele vai gastar para descer. Então, vamos anotar isso aqui que é importante. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se eu achar o tempo que ele gasta para subir, basta multiplicar por 2, eu achei o tempo total que ele gastou para subir até descer de novo. Então, o que a gente vai utilizar aqui agora? Vamos utilizar a equação da posição para movimento uniformemente variável. Então, vamos escrever ela aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, aquela fórmula que é muito conhecida como fórmula do sorvetão, para memorizar. A segunda é uma fórmula que também é importante eu memorizar ela, é essa aí. Lembrando, vou aplicar essa fórmula para essa situação, para mim não ter que ficar decorando todas as fórmulas. Eu decoro as 4 principais
Essa é a segunda que eu estou mostrando aqui. E com elas eu vou conseguir resolver todo o restante. Então vamos lá. A minha posição final aqui nesse caso é a minha altura máxima. Então, o S0 é o H inicial, é o ponto de partida, ele está aqui no solo, está no chão. Mas o meu V0 ali é a velocidade inicial na subida, que é o V0Y. Esse Tzinho é o meu tempo da subida. Então vamos lá. Em vez de colocar um mais ali, já vamos substituir. Como ele está subindo, ele está desacelerando. Então, desacelerando, a velocidade está diminuindo. Então a aceleração da gravidade é negativa. Esse 2 ali, vamos lá. Ó. A aceleração é da gravidade e o tempo de subida ao quadrado. Então agora vamos substituir ali por números, para a gente entender melhor, visualizar melhor a situação. Então vamos lá. A minha altura final, já calculei anteriormente, no exercício anterior na letra A, e nós encontramos 500. A altura inicial está no chão, então o nível I é 0. Já que está no chão, tá no nosso nível de referência, o início 0. O meu V0Y, eu já sei ele aqui, ó, o V0 vezes o seno de 30. Vezes o tempo de subida, menos a aceleração da gravidade vale 10, o tempo de subida dividido por 2. Vamos lá agora. Então vai ficar 500 igual 0 é neutro, não precisa escrever o 0 ali. V0 vale 200. Seno de 30, 1 sobre 2. Tempo de subida é o que eu estou querendo descobrir. Menos 10 dividido por 2 é 5. Então ficaremos com 500 igual 200 dividido por 2, nós vamos ter 100. Correto? Agora chegamos aqui numa equação de segundo grau, vamos ajeitar ela aqui. Então vamos ficar o quê? Vamos passar tudo para o lado de cá. Então vamos ter, ó, 5 tempo de subida ao quadrado menos 100 mais 500 igual a 0. Lembrando, esse 100 como é que eu descobri? Eu simplifiquei aqui, ó. 2 por 2 é 1, 200 por 2 é 100. Então nós chegamos nessa equação final aqui, ó. Essa equação nós podemos reduzir ela mais ainda. Então vamos reduzir ali os coeficientes da equação para facilitar o nosso cálculo. Então aguarde aí. Vamos lá. Então continuando aí nós temos 5t ao quadrado menos 100t mais 500 igual a 0. Então esse t é o meu tempo de subida. Então nós temos uma equação de segundo grau. Vamos simplificar os coeficientes aqui para facilitar na hora de calcular aí, né, o meu t. Então vamos dividir a equação toda por 5. Então nós vamos ter tempo de subida, o t ao quadrado, menos 20t mais 100 igual a 0. Então aqui você pode fazer do jeito que você achar mais fácil. Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara, calcular o delta e aplicar a fórmula de Bhaskara, ou você pode utilizar a soma e produto, que é o que eu vou fazer aqui para andar mais rápido. Então vamos lá. Soma. Então, na hora que eu somar ali, eu quero encontrar dois números que a soma dê 20.
E o produto entre esses números tem que dar 100. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Quais são os números que multiplicando dá 100? Então nós vamos ter, por exemplo, 5 vezes 20. Ou podemos ter também 4 vezes 25. 10 vezes 10. Esses números também podem estar negativos, não é isso? Eu posso ter menos 5 vezes menos 20, menos 4 vezes menos 25, menos 10 vezes menos 10. Tranquilo? A gente pode diminuir isso mais ainda. Mas a soma tem que dar 20, né? Por aqui dá para perceber qual vai ser o resultado, né? 10 e 10, porque a soma tem que dar 20 positivo, tá? Então nós vamos ter aqui que o tempo de subida é igual a 10 segundos, tá? Quem tem dificuldade de resolver a equação, depois eu posso fazer como é que resolve essa equação, mas é calcular o delta. Se você calcular o delta aqui, você vai perceber que o delta vai ser 0, indicando que as raízes vão ser iguais. O T1 vai ser igual ao o T' vai ser igual ao T duas linhas, tá? Então o tempo de subida é igual a 10. Como eu quero achar o tempo total, que ele chamou de T grande, então vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então o meu T grande vai ser 2 vezes 10 segundos. O meu tempo total vai ser 20 segundos. Então agora achamos aí o tempo total, 20 segundos. Ok? Então vamos agora para a letra D, para finalizarmos aí essa questão de lançamento oblíquo. Então agora, galera, vamos resolver aqui a última opção dessa questão, que é a letra D, que pede o alcance horizontal, que nesse caso aqui, ele vai chamar de D. Tranquilo? Então, essa aí, bem tranquilo também, como eu quero o alcance na horizontal, eu quero saber essa distância aqui, ó. Então a gente vai calcular essa distância D. Então vamos aplicar a fórmula bastante conhecida, bem tranquila, que é distância igual a velocidade vezes tempo, né? Deus vê tudo. Então vamos lá, substituindo lá então, ó. Essa distância é o meu alcance horizontal, que é o Dzão. Essa velocidade é a velocidade V0x, que é a velocidade na horizontal. E esse tempo ali é o meu tempo total, o tempo que ele gasta para subir até descer de novo ao solo. Então o meu T grande. Nós calculamos agora na letra C. Então eu vou ter o meu alcance horizontal, meu Dzão vai ser V0x. Quem é o V0x? É o V0 vezes o cosseno de 30. Então V0 vezes o cosseno de 30. E isso vezes o tempo total. Então o meu alcance horizontal vai ser, meu V0 vale 200. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O tempo total nós calculamos anteriormente, que deu 20. Podemos simplificar aqui, ó, o 2 com 20, vai dar 2 por 2 é 1, 20 por 2, 10. O meu alcance horizontal vai ser 200 vezes 10, 2.000, raiz de 3 metros. Meu alcance horizontal vai ser igual. A resposta pode ficar 2.000 raiz de 3 metros, ou você pode multiplicar, que vai dar 3.464 metros. Com isso nós encerramos aqui. Anotem, tirem suas dúvidas, não deixe de se inscrever no meu canal e até a próxima. Professor Daniel Alves, canal Ciências Exatas.